Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo de hoje, quero falar com você que ainda não conhece o meu trabalho, que ainda não é inscrito no canal. Peço que você considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, não tem problemas, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos para o que interessa? A Caçadora de Padê. Uma luta imparável. Rosemarie era uma loba imponente, tão preta que quase parecia derreter na escuridão. Seus pelos grossos e macios cobriam seu corpo de maneira imaculada, enquanto seus olhos amarelos brilhavam como faróis na noite. Era vaidosa e não fazia questão de esconder isso. Sempre usava um batom vermelho vibrante que contrastava com o seu pelo escuro e pintava suas garras de vermelho como se quisesse se destacar a todo custo. Sua cara era redonda, peluda, com orelhas pontudas que se moviam a cada som da noite. Rosemarie não tinha medo da escuridão, nem de quem quer que fosse, especialmente quando o objetivo era caçar. Seus olhos, sempre atentos, estavam sempre voltados para aqueles que usavam o poder dos orixás para o mal. Ela não tolerava desrespeito aos sagrados, nem aos ancestrais. E quando via alguém profanando o sagrado, isso despertava sua raiva. Era uma caçadora implacável, especializada na caça de pais de santo que usavam as suas habilidades para ganhar os incautos, destruindo vidas, separando casais e cobrando alto preço por feitiçarias prejudiciais. Entre todos os pais de santo que enfrentou, um se destacava, e esse era o pai Vitor de Xangô, um homem astuto, porém arrogante. Pai Vitor acreditava que poderia enganar qualquer um, até mesmo uma loba tão inteligente quanto Rosemarie. Ele sabia a sua fama, da sua força e da sua habilidade em caçar, e caçar feitiçarias. Mas ele não acreditava que uma criatura selvagem poderia ter o controle sobre o destino dos homens. Em seus olhos, ele via uma chance de subjugar Rosemarie e provar que nada, nem mesmo o espírito de um ser mágico, estava acima de sua autoridade. Vitor tinha um vasto conhecimento das artes do candomblé, mas seu ego o cegava para o fato de que a loba que ele tentava caçar era muito mais astuta do que ele imaginava. Ele começou a montar armadilhas para ela, planejando capturá-la com suas próprias mãos. As primeiras tentativas falharam, mas ele não desistia.
colocava galinhas de pelúcia em lugares estratégicos, tentando imitar os cheiros e os sons de suas preferências, na esperança de atrair Rosemarie para suas armadilhas. Mas a loba, sempre com um faro apurado, sabia que estava sendo enganada. Em vez de cair nas armadilhas, ela ria alto, com a boca cheia de farofa de dendê, enquanto percorria os cantos da floresta, com a certeza de que ele nunca a pegaria. Pai Vítor, ciente de que suas armadilhas estavam falhando, procurou outras maneiras de capturar a loba. Ele então decidiu usar a fraqueza de Rosemarie, o seu amor por padê, especialmente quando era feito com cebola roxa e pimentas vermelhas inteiras, um prato que ela não podia resistir. Sabendo disso, ele começou a preparar esse prato para seduzi-la. Em sua mente, ele pensava que, se conseguisse seduzi-la com sua comida, ele poderia capturá-la sem esforço. Ele sabia que Rosemarie não apenas adorava o sabor, mas que ela também ficava quase cega de desejo diante daquelas iguarias. No entanto, o que o pai Vítor não sabia é que, apesar de Rosemarie se deliciar com a comida, ela nunca o mataria. Por mais que ela fosse uma caçadora implacável, o fato dele ser o único capaz de preparar o padê exatamente como ela gostava, a fazia hesitar. Era uma relação complexa e, de alguma forma, ele se tornava, paradoxalmente, alguém importante para ela. Ela sabia que, enquanto ele preparasse aquele prato divino, ela o deixaria escapar, se necessário, mas sem jamais matá-lo. Em uma noite enluarada, pai Vítor preparou um enorme banquete com todos os ingredientes que sabia que Rosemarie adorava, com farofa de dendê quentinha, cebola roxa e pimentas vermelhas. Ele deixou o prato pronto e foi até o meio da floresta, onde ele sabia que ela costumava caçar. Ele não demorou a montar sua última armadilha, colocando o prato ao centro de um círculo de galinhas de pelúcia, imaginando que a comida faria a loba vir até ele de forma irracional e cega. Mas Rosemarie, com o seu olfato apurado, sabia que algo estava errado. E quando chegou perto, ela deu uma gargalhada estrondosa, tão alta, mas tão alta, que as árvores ao redor tremeram. Ela sabia que estava sendo jogada em mais uma armadilha de pai Vítor. Mas o cheiro da comida era tão irresistível que ela não conseguiu evitar dar uma olhada mais cuidadosa. Ao se aproximar, ela viu o prato, o padê com farofa de cebola roxa e pimentas vermelhas, e o cheiro de dendê no ar. Sua boca se encheu de saliva. O que fazer? Ela riu mais uma vez. Sua gargalhada
ecoando pela floresta. Rosemarie não estava furiosa, mas sim divertindo-se com o quanto o pai Vitor tentava, sem sucesso, pegá-la. Mesmo sabendo que era uma armadilha, a loba, com seus olhos amarelos brilhando e a boca cheia de farofa, se deliciou com o prato. Gargalhou enquanto lambia os restos no tacho. Pai Vitor, escondido por trás de uma árvore, observava, acreditando que estava prestes a ter sucesso. Ele não sabia que, enquanto ela comia, ele era apenas uma peça do jogo dela. E ela jamais o mataria, não por causa do seu poder, mas porque ele sabia preparar o padê, com perfeição. Isso sim era algo que ela jamais deixaria para trás. A cada tentativa, pai Vitor se frustrava mais. Ele já havia tentado de tudo: armadilhas, galinhas de pelúcia, até banquetes. Banquetes estes armados especialmente para ela. Mas o que ele não entendia era que Rosemarie nunca teria o coração de uma caçadora por completo, enquanto ele fosse capaz de fazer o padê como ela gostava. Ele não sabia, mas a loba tinha um carinho secreto por ele, e isso a impedia de acabar com ele, ao menos por enquanto. Nos dias que se seguiram, pai Vitor continuou a tentar armadilhas mais sofisticadas, mas Rosemarie, astuta como sempre, sabia quando estava sendo manipulada. Em vez de ficar irritada, ela simplesmente ria com a boca cheia de farofa da incompetência dele. As gargalhadas se espalhavam pela floresta, enquanto o pai Vitor tentava desesperadamente descobrir o que faltava para capturá-la. Mas Rosemarie sempre estava um passo à frente, seu olhar amarelo e sua inteligência fazendo-a mais imbatível do que qualquer armadilha que ele tentasse bolar. Mesmo que ele nunca tivesse sucesso, pai Vitor continuava as suas tentativas. Ele queria fazer a loba cair, e ela, por sua vez, sabia que jamais mataria o homem que preparava o padê exatamente do jeito que ela gostava. Um vínculo talvez mais forte que qualquer armadilha os mantinha em um jogo ali sem fim, num ciclo infinito, onde cada um tentava ganhar da forma mais astuta possível. E assim, Rosemarie continuava sua caçada com a boca cheia de farofa, se deliciando com cada vitória, enquanto o pai Vitor tentava em vão pegar a loba que jamais seria sua. Por Micaia. Mais um conto aqui da nossa querida amiga e ficou top, hein? A Caçadora de Padê. Uma luta imparável. A loba, Rosemarie. E aí, o que vocês acharam dessa história? Eu sou suspeita para dizer, né? Eu amei. Vamos para a próxima de hoje?
que é mais um caso de Francisco. Faz tempo que eu não trago aqui os casos de Francisco, não é? Queria eu poder contar tudo que já vivi nessa vida, morando nos interiores, longe das cidades, sem luz elétrica, só um radinho a pilha para assistir a Voz do Brasil, vivendo do que plantava, caçava ou pescava, andando altas horas da noite nas estradas de pissarras ou areia branquinhas, passando por cemitérios abandonados na beira da estrada. As bodegas próximas eram 2 léguas de distância. Eu andava sempre com a minha faquinha na mão, preparado para o que acontecesse. Vindo eu de uma casa de farinha, mais de 10 horas da noite, ao passar no canto da cerca do velho Antônio Bolega, me deparei com um animal em pé. Esse bicho era bem escuro, não vi os olhos, só dentes afiados e graúdos. Botei a farinha no chão, pôs o chapéu em cima da faca para esconder o brilho. Ele se aproximou e eu peguei a faca e fui para cima dele, mas como um gato ele pulou de lado e avançou, e eu o ameacei com a faca de novo. E foi aí que escutei uma voz abafada e cansada dizendo: "Só quero passar." Então me afastei, indo para o aceiro dos matos, e aquilo passou. Fiquei assombrado mais do que o normal, pois nunca pensei que um bicho daquele pudesse falar. Cheguei em casa, contei a aventura para minha mãe. Ela riu e disse: "Filho, esses bichos aqui na redondeza tem 2, o seu Guido e a dona Patola." Patola era uma parteira do local. Sempre se ouvia os laridos dos cães. Os uivos diferentes era deles, pagando a sua penitência. Alguém já viu algo assim? Comentem, compartilhem. Obrigado. Aqui temos mais um caso de Francisco. Gostei. E não é o primeiro relato que eu ouço de parteira que se transformava. Eu já ouvi um relato da boca da pessoa que vivenciou o fato. Um dia eu trago aqui para vocês, vou escrever com calma, de uma parteira que ajudava as mulheres terem os bebês e as sujeiras do parto ela levava embora para casa dela, para que quando ela se transformasse na fera, ela subjugasse a sua vontade de comer bebês com placenta, todas aquelas coisas que saem, sabe, quando a mulher tem bebê. Então, ela guardava essas coisas para suprimir de alguma forma a fome voraz que ela sentia. E, em contrapartida, ela ajudou muitas crianças virem ao mundo. É bem interessante, né? Nem todo monstro é mau, nem todo humano é bom. As aparências às vezes engana, não é verdade? Não devemos esquecer que Lúcifer era o anjo mais belo do céu. Pensem nisso. E aí, você que não conhecia o meu trabalho, ficou até o final, gostou? Então, o que você está esperando? Se inscreve aí, vai. Vem para minha alcateia, você também vem. Peço a todos
que não saiam do vídeo sem deixar, ó, aquele likezão para Angel, sem compartilhar o vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Ah, mais uma coisinha. Se você tem um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural e você julgue que mereça ser compartilhado, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei, ó, muito honrada em narrar por aqui. E voltem, né? Voltem sempre. Eu estarei esperando vocês aqui, ó, com histórias, contos e relatos de arrepiar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!